glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. Amém. Antes de eu me apresentar, todos que trouxeram Jesus, e a poderosa palavra é Jesus, toda vez que estamos com a palavra, estamos com Jesus. Pegue livro de Isaías 53, capítulo 4 e 5. Eu vou me apresentando. Como o irmão disse, meu nome é Luciano, moro no Bandeira Branca, participo do grupo de oração Vida Nova, que acontece todas as quartas-feiras, às 19h30. Convido a todos a fazerem uma visita, mas entendam, uma visita, porque se nosso Senhor Jesus Cristo te chamou nesse grupo, é aqui que Ele vai realizar milagres na sua vida, amém? Se você está participando desse grupo, é aqui que o Senhor vai trazer o seu milagre, é aqui que a bênção vai acontecer na sua casa, amém? Sou casado, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha esposa hoje está pregando em outro grupo de oração. Tenho 2 filhas, um filho, 2 netinhas e um netinho, amém? O Senhor vai nos dizer assim na palavra: em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputamos como um castigo, ferido por Deus e humilhado, mas Ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. Palavra do Senhor. Podemos aplaudir a palavra. Podemos beijar, podemos abraçar, que é nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Tempo de Quaresma, tempo muito forte para nós, né? A palavra começa nos dizendo assim: Isaías, um grande profeta, aquele que lá no Antigo Testamento anunciou que uma jovem ia conceber e dar à luz ao Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus conosco. Isaías era um profeta que estava muito à frente do seu tempo, e tudo que Isaías falou se cumpriu. Isaías 53, ele falou da morte e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, profetizou lá no Antigo Testamento e aconteceu. Vai dizer a palavra para nós: em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos. Nosso Senhor Jesus Cristo carregou nossas enfermidades, nosso sofrimento, nossos pecados, e levou junto com Ele para a cruz. Olha que louco, meu irmão, minha irmã. Nosso Senhor Jesus Cristo pegou o pior que o ser humano tem, o pior que o ser humano tinha, pegou para Ele e deu o melhor que Ele tinha para nós: a salvação, a remissão dos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele passou por tudo isso por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Mas até na cruz, no último momento, Ele ainda estava amando, porque nosso Senhor Jesus Cristo é amor. No último momento, Ele ainda estava levando para o céu. Não foi assim que Ele fez com o bom ladrão, Dimas? Ainda hoje estará comigo no paraíso, mesmo Ele sendo cuspido, xingado, maltratado. Ele deu o melhor para nós, para a humanidade. E muitas vezes
Se o Senhor nos deu o melhor, por que sofremos tanto? Por que tanta angústia? Por que tanta dificuldade? Só vamos descobrir isso, meu irmão, minha irmã, desculpa, mas quando tivermos intimidade com a Santa Palavra, com a Bíblia, com o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos começar a entender algumas coisas. Por que tanto sofrimento? É só em Romanos 6,3, vai dizer: todos que foram batizados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo foram batizados na sua morte, morte de cruz. Todos aqui são batizados? Então todos foram batizados na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes andamos no sinal do batismo e não damos conta. Andamos nos nossos carros, as mulheres muitas vezes nas bolsas, os homens no bolso, na mochila, aqui. Todos que foram batizados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo foram batizados na sua morte, morte de cruz, amém? Vamos rapidinho no mistério doloroso, só que nós entendemos. O primeiro mistério qual que é? Jesus no Horto das Oliveiras, orando e suando sangue em tanta quantidade, não é isso? Quem está aqui nunca chorou amargamente, nunca sofreu, nunca dobrou o joelho, nunca sentiu uma angústia profunda? Estamos começando a entrar no batismo. Segundo mistério vai dizer que Jesus estava em casa de Pilatos, atado à coluna e açoitado, não é isso? Quantos de nós na nossa vida não estamos presos, talvez a um relacionamento abusivo, talvez um emprego que não nos traz felicidade? Jesus estava preso, atado à coluna. Quantos de nós não passamos por isso? Estamos atados a alguma situação. Terceiro mistério vai dizer que Jesus coroado de espinho, né? Quem de nós nunca sentiu espinho na carne? Aquela dor que dói na alma, no coração. Estamos caminhando. Quarto mistério vai dizer que Jesus carregou a pesada cruz, não foi isso? Quer seguir, pegue sua cruz, não é isso? Quantos de nós não carregamos nossas pesadas cruzes? Mas quantas vezes também o Senhor não manda alguém vir nos ajudar a carregar essa cruz? Aí vai dizer o quinto mistério, né? Jesus crucificado e morto. Aí Jesus nessa noite fala para mim, para vocês: não precisa, eu já fui por vocês, eu já fui pelo Luciano que está pregando, eu já fui na cruz por vocês pelos seus pecados, eu já fui humilhado, eu já fui chicoteado. Andamos com o sinal do batismo no bolso. É só nós pararmos e pensarmos: não conseguimos sofrer 0,5% do que o Senhor sofreu, mas um pouquinho podemos, e sofremos. Isso aí é ser batizado na cruz. Mas o amor do nosso Senhor Jesus Cristo é tão grande por cada um de nós, que Ele não quer que ninguém vá para a cruz. Ele quer que nós carregamos a nossa cruz, mas Ele não quer ninguém pendurado na cruz. Muitas vezes entendemos algumas coisas diferentes, né? Ele foi ferido, machucado, humilhado. Mas quem falou que Ele quer que nós sejamos feridos, machucados, humilhados? É que muitas vezes lemos a palavra de uma maneira tão rápida e ainda escutamos algumas coisas e colocamos na nossa cabeça e levamos para a vida, né?
Nosso Senhor Jesus Cristo foi humilhado. Mas espiritualmente ele não foi humilhado, ele se humilhou. Ele se humilhou a quem? A Deus Todo-Poderoso, ao Pai. O Senhor era fácil sair, descer da cruz, pedir auxílio dos anjos. Mas ele não foi humilhado, ele se humilhou ao Pai. Eis-me aqui, Pai, seja feita a sua vontade. Foi a vontade do Pai. E se pegarmos Mateus e Lucas, a passagem vai dizer assim: quem se humilhar, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É isso? Mas nós pensamos de outra maneira, né? Os humilhados serão exaltados. O Senhor já morreu por nós, ressuscitou por nós, sofreu por nós, se humilhou por nós. Ele não quer que ninguém se humilhe. Quantas humilhações estão nos levando? Porque pensamos, eu vou ser humilhado porque eu vou alcançar a glória. Não, irmão, desculpa. Estamos sendo humilhados porque muitas vezes somos católicos e está faltando fé. Somos católicos por falta de fé. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. Se humilhar diante de quem? Ao Senhor. Se humilhar na adoração, se ajoelhar diante do Todo-Poderoso, na Santa Missa, no grupo de oração. É aqui, tem que vir aqui no grupo de oração, aqui se humilhar mesmo, olhar para o Senhor. Muitas vezes viemos no grupo de oração e a vida está tão difícil que não conseguimos nem orar, né? Sabe qual que é a melhor oração? A que chega no coração de nosso Senhor Jesus Cristo? Muitas vezes aquela que você vem no grupo todo estrupiado, não consegue nem orar. A única coisa que sai é uma lágrima, mas não deixa essa lágrima cair no chão e se perder. Coloca essa lágrima na palma da mão e apresenta para o Senhor. Senhor, hoje eu só tenho essa lágrima, está doendo tudo. Mas eu sei que o Senhor me ama, e quando eu sair desse grupo de oração nessa noite, eu vou sair renovado, restaurado, reavivado. É isso que o Senhor quer para nós, é isso que Ele tem para nós, gente. Vai dizer na palavra, todas as vezes que o povo se exaltou, falava que não precisava mais do Senhor, queria fazer as coisas por conta própria, o povo ou perdia as batalhas, ou perdia as batalhas, ou voltava para a escravidão. Mas todas as vezes que o povo se humilhava diante ao Senhor, o Senhor exaltava esse povo, e esse povo vencia a batalha. E esse povo que eu falo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é esse povo, somos nós. Todas as vezes que se humilharmos diante do Senhor, Ele vai nos exaltar. Toda vez que acharmos que somos melhores, que não precisamos ir no grupo de oração, que não precisamos ir na missa, não precisamos mais de adoração, não precisamos mais ir na adoração, pode ter certeza, meu irmão, vamos voltar para a escravidão. O Senhor tem muito para fazer nas nossas vidas. O Senhor não está pedindo para ninguém aqui, meu irmão, minha irmã, temos que entender isso. O Senhor não está pedindo para ninguém andar 40 anos no deserto. O Senhor não está pedindo hoje para ninguém largar pai e mãe. O Senhor só está pedindo, como o irmão disse, o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Colocar esse mandamento no nosso coração, igual está escrito em Hebreus: escreverei minhas leis no seu coração, imprimirei no seu espírito. Lei de Deus, mandamento,
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, como a ti mesmo. É o amor de nosso Senhor Jesus Cristo que foi para a cruz por mim e por você. É o amor dele que jorrou quando o soldado enfiou a lança no seu peito, quando saiu, jorrou sangue e água. A água nos lavou, o sangue nos purificou, meu irmão, minha irmã. Tem uma passagem em Apocalipse 14, 11, vai dizer assim: todos que passaram pela grande tribulação lavaram e alvejaram suas vestes com sangue do Cordeiro. Não tem como nós católicos não passarmos pelo sangue do Cordeiro, para os corações estarem limpos. É igual está escrito em Apocalipse. Temos que passar pelo sangue do Cordeiro. A água nos lavou, mas o sangue nos santificou. Se nós soubéssemos o poder que nosso Senhor nos deu na cruz, a força que Ele nos deu, Ele ama cada um, e nessa noite Ele fala aos nossos corações. A nossa fé, meu irmão, estava falando de fé. Como que está a nossa fé, meu irmão, minha irmã? Tem lido todo o versículo ou só o que interessa? Porque está escrito, né? Que nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, né? Mas temos que terminar de ler o que está escrito. Depois que cresce, vira a maior das hortaliças e até os pássaros se abrigam. Não é isso? Então nossa fé não pode ser aquela fé só ler ali, é pequenininha, do tamanho do grão de mostarda. Tá bom, não tá bom. Não tá bom. A fé, quando está boa, ela cresce. Olha para esse banco que está vazio do seu lado. Pode olhar, olha para o banco vazio. Isso, olha para o banco vazio. Nossa fé está pequenininha, sabe por quê? Porque ninguém vem no grupo de oração pedindo, eu venho Luciano só para mim. Tem alguém no coração da senhora que a senhora queria que estivesse aqui? Tem. A fé é isso, é acreditar, é chegar no grupo de oração, é acreditar em ser doidão, é olhar e falar: não, eu profetizo que no futuro próximo aquela pessoa que eu amo vai estar sentada nesse banco. Eu falo isso porque todo grupo que eu vou, eu tenho uma filha de 27 anos, e quanto mais eu rezo, mais ela faz tatuagem. Quanto mais rezo, mais ela faz coisa errada. Mas todo grupo de oração que eu vou, eu olho, minha filha está ali, a fé tem que crescer primeiro em mim, eu tenho que acreditar, irmão, você tem que acreditar, os irmãos têm que acreditar. Como o irmão disse aqui, ó, somos espelhos, e não precisamos estar com o microfone. A maior pregação, como São Francisco diz, é com a vida, se necessário, use as palavras. Então, sendo sinal de graça para a nossa família dentro de casa. Eu comecei todo errado na igreja. Quando eu vim para a igreja, eu cheguei na minha casa, eu rezo não sei quantos terços, eu faço isso, eu faço aquilo, e quanto mais eu faço, mais você apronta. E eu fui afastando as pessoas, fui afastando minha filha. É o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. É quando vem esse grupo de oração, aquelas portas se abrirem. A fé é isso, irmão. Eu olhar para a porta assim e falar: não são as portas que estão se abrindo, mas é Moisés abrindo o mar, e eu vou passar, e eu vou olhar para trás e vou dar tchau para o faraó, ele vai ficar lá fora, que é um pecado, que é as coisas erradas, porque eu vou passar nessa porta e eu vou chegar aqui, ó, em Jerusalém. Para nós, aqui é Jerusalém.
Terra Santa é na missa onde nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente. Não precisamos pegar avião. Que bom se puder, agora está meio difícil lá, né, por causa da guerra. Mas se bom se tivermos dinheiro para ir, mas se não tiver, é aqui, meu irmão, minha irmã, quando olhar no grupo de oração, abrir essas portas e falar: eu vou fugir do faraó, eu vou fugir do pecado, e eu vou vir aqui em Jerusalém. Eu vou tocar onde o Senhor tocou, eu vou pisar onde o Senhor pisou. Essa é a fé do católico. Essa é diferente. Essa é a nossa fé. O que está acontecendo conosco, meu irmão, minha irmã? Isso eu estou falando para mim também. Estamos sendo humilhados por quem? Por quê? Se a primeira igreja é nós, se só teve orfanatos, se só teve abrigos, foi a igreja católica. Foram os católicos, foram os que antecederam nós. Porque estamos sendo humilhados. Cadê a postura de cristão? Eu adotei uma postura diferente. Não melhor que ninguém, mas nós temos que nos posicionar, porque o Senhor não morreu à toa. Ele ressuscitou, mas Ele passou por tudo que Ele passou à toa. Ele não foi cuspido, não foi xingado, não rasgaram o seu peito, não colocaram uma coroa de espinho à toa. Ele fez isso por mim e por você, e o que estamos fazendo por Ele? Esses dias estava conversando com os irmãos e começa a partilhar, irmão, assim, de igreja, mas tudo bem, né? Até a hora que vem aquela pergunta: que religião você é? Aí acaba com tudo. Aí às vezes a gente católico fica com vergonha: irmão, sou católico. Meu irmão, misericórdia, eu mudei minha postura. Pai Jesus, irmãos, que religião você é? Irmão, sou ministro da Eucaristia, pregador da palavra, participo do grupo de oração, sou da acolhida, sou agente do dízimo, e estou aí, sou Mariano de Papa de Citapé, tá bom? Aí a conversa: irmão, que benção, né? Que benção. Mas quando chegamos já humilhados, cabisbaixos, os irmãos querem nos engolir na palavra. E eu já passei por isso. Primeiro ano de caminhada, sou convertido faz só 8 anos, meu irmão, minha irmã, sou novo de caminhada. Sou velho de idade, caiu até os cabelos, mas sou novo de caminhada. E no primeiro ano de caminhada eu aprendi uma lição muito grande. Li um pouco a Bíblia e fui debater com os irmãos sobre Nossa Senhora. O irmão me deu um couro que eu fui embora sem entender e fiquei muito mal. Mas naquele dia mudou minha história, mudou minha vida. Eu falei: não pode ser, eu não acredito nisso. Irmãos, eu lia, eu conversava, o que eu mais gostava de fazer era conversar com os anciãos, né? Os dinossauros, né? Mas aprende muito. Tinha formação da renovação, tinha os irmãos conversando, a gente gostava. Eu fui me alimentando, e a fé foi crescendo, e eu fui entendendo. Aí chegou um dia, o irmão veio debater comigo de Nossa Senhora. Eu já estava bom para dar um couro no irmão. A hora que ele veio falar comigo, aí ele começou a falar algumas coisas, eu tudo ali, Deus preparou tudo, nossa, tudo para falar. Eu só olhei para ele e falei: irmão, Jesus te ama. Eu tinha um monte de coisa para falar aqui, mas se eu falar, vai ser humano, porque eu estou magoado, ferido, e eu prefiro que você fique com a sua verdade, que você acha que é certo. Eu vou ficar na minha paz, e eu sei que a mãezinha está comigo, ela vai me cobrir do seu manto,
Muitas vezes é assim. O irmão saiu de perto de mim. Nós trabalhávamos na fibra, numa obra tinha 3.000 peão. A gente fala peão, desculpa, mas é 3.000 funcionários. E eu tenho essa cruz. O irmão falou muito da cruz aí me veio. Eu tenho essa cruz aqui. Financeiramente, irmãos, não vale nada, mas para mim assim, quem me deu é que eu carrego comigo por muito tempo, é o Pai Nosso dentro dessa cruz. E esse irmão que eu tinha, não quis discutir com ele sobre Maria. Ele uma vez colocou no grupo, no nosso grupo lá, o irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, ele no grupo, essa mulher está morta, e nossa, deu um rolo no grupo. Nós só não saímos no tapa porque ia ficar chato, no meio da obra a gente brigava com a Nossa Senhora, né? Aí minha corrente sumiu, eu perdi minha corrente, tinha 3.000 funcionários na obra, eu perdi essa corrente, só o crucifixo, fiquei 15 dias procurando, não ia achar comigo. Aí antes de acabar a obra, esse irmão passou perto de mim e falou assim, ninguém sabia que eu tinha, porque tem que ficar guardado, não pode ficar mostra. Ninguém sabia que eu tinha. Esse irmão vai para lá, vai para cá, vai para cá. Ele olhou para mim, irmão, faz uns 10 dias, 10, 15 dias, que eu achei um negócio que está comigo, e eu quero te dar. Eu nem imaginava, eu falei, irmão. O irmão tirou, estava dentro da carteira dele, vivia me criticando por causa de cruz, por causa de santo, por causa de Nossa Senhora. Ele tirou, eu não sei porquê, mas toma isso de presente. Eu olhei na minha cruz, eu falei, irmão, eu abracei o irmão, eu chorei, eu falei, irmão, obrigado, Deus abençoe, era minha. O que eu quero dizer com isso? Que quando Maria manda, até aqueles que dizem que não acreditam, obedecem. No meio de 3.000 funcionários, essa cruz apareceu para mim. Mas primeiro, eu tive que passar por uma humilhação, que eu fui humilhado. Mas o Senhor me exaltou a hora que Ele me devolveu minha cruz. Como eu disse, nós não conseguimos passar por nada que nosso Senhor Jesus Cristo passou, nem um pouquinho, nem as dores, nem o sofrimento, mas na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente passa por algumas coisas, igual eu falei do terço. Quem não carrega a pesada cruz todo dia? Só que tem uma diferença, meu irmão, minha irmã. O que o Senhor falou para nós, quer me seguir, pegue a sua cruz, não é isso, irmão? É a sua, irmão. Igual eu falei, de repente alguém tem um ente querido na droga, na vida errada. Você não pode deixar a sua cruz para carregar do irmão. Você pode orar, pode interceder, pode ajoelhar, pode orar, pode aconselhar. Mas se nós deixarmos a nossa cruz, cada um tem a sua, é a nossa medida, o nosso tamanho. O Senhor não dá uma cruz maior que a gente pode carregar, hein? A única cruz que não era de Jesus, que não era dele. Aquela cruz não era dele. Ele foi para a cruz por mim e por você, mas não era dele. Agora nós temos nossas cruzes. Mas se largarmos as nossas cruzes e formos carregar do irmão, quando chegar agora, o Senhor é poderoso falar para a gente: essa cruz não é sua, é dele que tem que carregar ele. Volta a buscar a sua. Será que vamos ter esse tempo? Será que vamos ter esse tempo que Dimas teve aos 45 do segundo tempo? Talvez não, meu irmão, minha irmã.
Talvez estamos desperdiçando um tempo muito precioso, um dom que Deus nos deu, e muitas vezes não damos valor, que é o tempo. Eu descobri isso olhando para o espelho, careca, gordo, com 40 anos, perdendo a família, no vício. Mas eu quero falar uma coisa, antes de falar sobre isso. Testemunho de pregador não vai mudar nada na vida de ninguém, tá? O que muda na nossa vida é a palavra. O testemunho arrasta, mas o que convence é a palavra. É bom a gente ver o que Deus faz na vida das pessoas, mas Deus tem um milagre na vida de cada um. Na minha Ele me curou, na droga, no grupo de oração que eu nem estava. Eu fui curado no grupo que eu nem estava. Minha esposa bebia mais que eu, fumava muito cigarro, eu bebia e sempre fui da droga, dos 13 aos 40. E minha esposa começou a ir no grupo de oração. Foi uma vez, duas. Quando o irmão falou do espelho, que tem que ser espelho, ela foi espelho para mim. Ela começou a ir 1, 2, 3 vezes. E eu comecei a ver alguma coisa diferente. Tem algo diferente, eu não sei o que é, o que está acontecendo. Tem algo diferente na minha esposa. E um dia ela foi no grupo de oração e estava pregando sobre vícios. E ela colheu essa palavra no coração, por isso que é a palavra que cura, liberta e restaura. Ela colheu essa palavra no coração de uma maneira que ela foi embora para minha casa. Eu estava sentado na varanda de casa. E ela passou por mim assim, na minha casa tinha um muro assim, tinha um buraco que ficava uma cigarra. Ela já chegava, já seguia e fumava. Ela passou por mim assim, e foi numa cigarra, pegou uma cigarra, olhou numa cigarra e falou: a partir de hoje eu nunca mais coloco você na boca, porque o Deus que eu vou seguir a partir de hoje é mais forte que você. Amassou uma cigarra, jogou no chão e pisou. Aquelas palavras lá no meu coração. Eu falei: você não vai mais fumar? Ela não. Eu falei: então eu também não vou fumar, eu vou conhecer esse grupo de oração. Caí muito, irmãos. Comecei a caminhar, mas caí muito. Mas o cair é do homem, levantar é de Deus. Toda vez que eu levantava, eu sentia que eu estava melhorando, mas no final de semana eu caía. Mas eu sentia que eu estava melhorando. E um dia, como está na palavra, eu cheguei diante do Santíssimo, olhei para Jesus, falei: quer saber de uma coisa? Essa é a hora. Eu me ajoelhei, eu mergulhei assim no chão. Falei: Senhor, a partir de hoje eu entrego minha vida para você. Eu nunca mais vou usar droga, nunca mais vou beber, Senhor. Faz 9 anos que eu coloco uma gota de álcool na boca, não uso droga, e sigo o Senhor. Isso é para mim, é para vocês entender que sim, a oração, no grupo de oração, quando clama o Espírito Santo, como pede, sim, tem o poder de chegar lá nas nossas casas. Temos que entender que muitas vezes pensamos, viemos aqui, queremos sair cheios, repletos, plenos, com 200 quilos do Espírito Santo. Pensa diferente. Senhor, eu quero que o Senhor me use, Senhor. Eu quero ser canal de graça, Senhor. Eu quero vir aqui receber o Espírito Santo, mas eu quero chegar na minha casa e quero que se derrame esse Espírito Santo nos meus. Eu quero ser canal de graça. Eu não quero ser egoísta, eu não quero tudo para mim, não, Senhor. Eu quero levar para minha casa, para os meus. Eu quero ser espelho para os meus, não melhor que ninguém, mas espelho. E como que nós somos espelhos? No nosso olhar, no nosso perdão, no nosso abraço. Muitas vezes no nosso se humilhar. Muitas vezes no nosso chorar. A partir de hoje, não perca nenhuma lágrima no chão. Coloque na palma da mão, ofereça para o Senhor. É o melhor de mim, Senhor. É o que eu tenho hoje. Se humilhe ao Senhor, Ele vai exaltar a nossa família, a nossa história, a nossa casa.
Como eu disse, todas as vezes que o povo se humilhou, nosso Senhor Jesus Cristo levantou esse povo, Deus levantou esse povo e fez essa nação que somos nós. Meu irmão, minha irmã, somos católicos, não tem jeito. Podem tentar, mas não tem jeito. Não escutem, não precisam ficar preocupados que falam que a igreja vai acabar. Enquanto tiver o grupo de oração Sagrada Família, enquanto tiver os grupos de oração, nós vamos estar em pé. Enquanto tiver as irmãs orando, rezando o terço, a igreja está em pé. Somos nós convidados, chamados a ser soldados. O Senhor quer derramar um espírito de fortaleza em cada um, tirar esse espírito de timidez. Não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor não quer que sejamos humilhados, Ele quer que nós se humilhamos a Ele. Postura de cristão, postura no emprego, postura onde nós estivermos, postura de cristão, postura de mariano, defender nosso Papa. Eu acho que alguém ia ficar muito triste se escutasse, se tivesse do lado alguém que falasse mal da nossa mãe, né? Imagina quando falam de Nossa Senhora e a gente se caga. Eu não estou falando para ser agressivo, mas o Espírito Santo coloca as palavras certas na nossa boca, no nosso coração, não é assim? O Espírito Santo, Ele usa cada um aqui. O que eu tenho para dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor passou, que muitos pensaram que era castigo, que o Deus Todo-Poderoso estava castigando Jesus, seu Filho. Irmão, isso não é castigo, isso é só para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Povo valente, guerreiro, somos nós. Estamos chorando à toa, estamos sendo humilhados à toa. Não aceite, irmão, ser humilhado. Posição de cristão. O menor versículo da Bíblia vai dizer assim: e Jesus chorou. Ele chorou bem pouco, porque tinha muita coisa para fazer. Ele chorou a morte de Lázaro, só está assim: Jesus chorou. E Jesus pôs-se a chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Grupo de oração. Se entrar aqui com vontade de chorar e sair chorando, triste, é alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Temos que sair daqui contentes, felizes, entendendo que o Senhor habita no nosso coração, que o Espírito Santo que nos move. O Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Como eu disse, entrar no grupo de oração como se tivesse fugido do faraó e seus soldados, que é um pecado. Mas quando chegar aqui na terra, na Jerusalém, terra que manda leite e mel, sair diferente, sair como um povo valente, um povo guerreiro. É isso que somos. Não somos um povo derrotado. Uma gota de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não foi em vão, não caiu em vão. Uma gota de sangue tem o poder de curar o mundo, a nação. Meu povo, somos nós que vamos fazer a diferença. Somos nós que temos que entender que somos diferentes, irmãos. Somos diferentes, somos católicos. Temos que entender que vai haver sofrimento. Muitas vezes o inimigo não vai vir, manda o secretário, não é assim?
os homens mandam, às vezes, uma mulher bonita, para as mulheres mandam um homem, a fofoca chega. Temos que nos preparar para enfrentar essas coisas, entender que estamos aqui sim, para matar um leão por dia. Não se preocupe com os leões. Católicos enfrentam seus leões todos os dias, amém? Não é com o leão que devemos se preocupar, mas razão. É aquelas pessoas dóceis, muitas vezes estão do nosso lado e falam: você não precisa ir no grupo hoje, você não precisa ir na missa todo final de semana. Para que dar tanto tempo na igreja? Descansa aí. É com essas pessoas que temos que nos preocupar. Não com os Pedro que chegou: irmão, vai faltar a missa? Ô irmão, está cansado? Vai no grupo. É com essas pessoas que temos que nos preocupar. Nem todo abraço é de Deus, meu irmão, minha irmã. Nem todo beijo a pessoa não gosta de nós, não. Judas traiu com beijo. Pedro negou, fraquejou na fé, mas amava. Temos que entender isso, ver quem está ao nosso redor, no nosso cotidiano, está nos ajudando a caminhar para a igreja, está nos afastando da igreja. Nós estamos sendo um espelho para as pessoas que estão do nosso lado ou não. Jesus não morreu e não ressuscitou à toa. Ele passou isso por mim, por você. Ele nos ama. Ele fala para cada um nessa noite qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu sofrimento, qual que é a cruz. Realmente essa cruz é sua? Realmente você tem que carregar essa cruz? Virou moda agora as pessoas falarem assim: ai, estou no deserto. Meu irmão, minha irmã, misericórdia, você sabe o que é o deserto? A palavra diz que o Espírito levou por Jesus ao deserto. Se nós fomos para o deserto, se foi Jesus que nos levou, o Espírito nos levou, Ele vai ajudar a sair. Agora, se a gente for com nossas pernas, a gente vai ter que se virar para voltar. E muitas vezes esse deserto não é tão deserto assim, meu irmão, minha irmã. Tem um lugar no nosso coração que você pode ter a melhor casa, a melhor família, o melhor carro, o melhor emprego, o melhor tudo, mas tem um lugar que é só do Senhor, tem um lugar que é só de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta, pode trocar de carro toda semana, pode trocar de casa, a casa pode ter piscina, você pode ter o melhor emprego, você pode ter uma família de novela que está sorrindo para todo mundo, que isso só acontece em novela, meu irmão, minha irmã. Eu não assisto, mas já assisti muito antes de ser convertido. Quem está escutando sabe do que eu estou falando, e alguns aqui já assistiram novela. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo não assistem mais, né? E agora mais canção nova, né? É assim? Meu irmão, minha irmã, se você está se sentindo no deserto, pergunta para o Senhor se é o deserto, se Ele te colocou. Se Ele te colocou, Ele te ajuda a sair. Ou se é simplesmente aquele vazio, falta do Senhor. Para se aproximar do Senhor, temos que se humilhar, se ajoelhar, se prostrar, rosto no pó, nos abandonar de nós mesmos, a vaidade, né? Que somos vaidosos, somos seres humanos, tendenciosos, pecadores. É por isso que estamos aqui, né? O Senhor diz na palavra, né? Que Ele vem os doentes e pecadores. Todos podem levantar as duas mãos? Podem. Os servos ajudam aí para ver se não. Aí, não é só para ver, porque se tivesse algum santo aqui, o Senhor já ia puxar pela mão, já ia levar, né? Então, se estamos aqui, o Senhor não levou ninguém, acho que o servo não viu ninguém subir, né? Então, não tem que ser. Somos todos pecadores, falhos, limitados. Mas se estamos num grupo de oração, numa segunda-feira, é que algo mexe conosco. O Espírito Santo nos convida a vir
repente você vê um careca que nunca viu na vida, mas se abrir o coração, você pode ir embora de mão dada com um homem cabeludo, barbudo e vestes brancas. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode entrar na sua casa e transformar a sua vida, transformar a sua história, transformar tudo, porque é isso que Ele faz. Ele tem um poder transformador de transformar a nossa vida, a nossa história, trazer felicidade nesses nossos corações, muitas vezes endurecidos. Ele tem o poder de adentrar no nosso coração. Muitas vezes nós falamos, nossa, é de dentro para fora, mas Ele pode chegar de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo, do jeito que Ele quiser, porque Ele é o Senhor, nosso Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Convido a todos a se levantarem. A oração mais simples é olhar para a cruz. Muitas vezes na vida vamos no vizinho contar nossos segredos, vamos para o outro vizinho contar nossos sonhos, nossos planos, ligamos para alguém que está lá em outro estado contar nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, mas quando chega na frente daquele que pode realizar nossos sonhos, daquele que quer sonhar nossos sonhos, não contamos, guardamos para nós. Esse é o momento, essa é a hora de dizer para o Senhor: Senhor, sonha meus sonhos comigo, Senhor, realiza, Senhor. E não estamos falando de idade, porque os grandes milagres foram feitos na vida das pessoas que tinham 80, 70 anos. Não é assim na palavra? Homens e mulheres de Deus que tiveram filhos já com mais de 80 anos. Vamos pedir para o Senhor: reaviva nosso sonho. Espírito Santo de Deus, venha nessa noite nos transformar, fazer algo novo, um renovo, Senhor. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, na nossa humildade e simplicidade, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe os sonhos, o Senhor conhece as dores, as angústias, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, uma unção dobrada do Seu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor venha na nossa vida, Senhor, nas nossas casas, Senhor, na nossa vida financeira, vida espiritual, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, a falta de perdão, vem, Espírito Santo de Deus, realizar aquele sonho, se for a Sua vontade, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, nos transformar, Senhor. Vem, Senhor, tirar o espírito de timidez, nos dar um espírito de fortaleza, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, queremos mais e mais de Ti, Senhor. Senhor, ilumina o que está apagado, aquece o que está gelado, Senhor. Não queremos sair daqui da maneira que entramos, Senhor. Queremos sair diferentes, Senhor. Queremos sair renovados, queremos sair impactados, transformados do Seu Santo Espírito, Senhor. Vem, Senhor, toca, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem fazer um milagre, um ano novo, Senhor. Derrama, Senhor, uma unção dobrada, Senhor, do Seu Santo Espírito nas nossas vidas, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com o amor, vem em nossos corações, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, faça um renovo, Senhor. Mesmo que em Romanos está escrito, Senhor, por amor de Ti, somos ensinados e moldados ao batalhão todo dia, mas em
Vou invocar.